Agora, o Supremo Tribunal Federal terá um novo comando a partir de amanhã. O ministro Luiz Edson Fachin assume nesta segunda a presidência da mais alta corte do Brasil e terá pela frente o desafio de conduzir o STF em tempos de tensão entre a política e o judiciário. Confira com a Janaína Camelo. Até setembro de 2027, o Supremo Tribunal Federal estará sob o comando do ministro Edson Fachin, que toma posse nesta segunda-feira como novo presidente da Suprema Corte, no lugar do ministro Luiz Roberto Barroso. A transição ocorre em meio a uma das fases mais turbulentas no judiciário brasileiro, com a recém-condenação de um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado, caso que ainda cabe recurso, e de ministros do STF alvos de sanções do governo dos Estados Unidos. Soma-se a isso as investigações, no âmbito do Supremo, de desvios de emendas parlamentares. Fachin ingressou como ministro do STF em 2015, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Não demorou muito para assumir um dos casos mais emblemáticos da história da Suprema Corte, os processos da Lava Jato, herdados com a morte do ministro Teori Zavascki. Tempos depois, Fachin declarou a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente para julgar Lula, o que levou à anulação de todas as ações penais contra o então ex-presidente. Ao longo de sua trajetória, Fachin deu destaque a processos relacionados à defesa dos direitos humanos, entre eles o que reconheceu o crime de injúria racial como forma de racismo, a proibição de revistas íntimas vexatórias nas visitas nos presídios e a conhecida ADPF das favelas, para reduzir a letalidade policial nas comunidades do Rio de Janeiro. Fachin foi também relator do recurso que afastou a tese do marco temporal para a ocupação de terras indígenas, tema que depois foi debatido no Congresso e até hoje judicializado. O novo presidente do Supremo terá nas mãos a autonomia para definir as pautas de julgamento. Algumas ações prontas para serem julgadas em plenário ficaram paradas na gestão de Barroso sob a alegação de serem muito polêmicas e com alto risco de criar um embate direto com o Legislativo. Uma delas, da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. De perfil mais discreto e avesso às entrevistas à imprensa, Fachin optou no dia da posse por uma cerimônia simples, com o rito tradicional e o hino nacional cantado pelo coral do STF. Recusou as tradicionais festas oferecidas por entidades jurídicas, um perfil oposto ao do seu antecessor e que deve marcar sua trajetória no comando do Supremo. O jurista e professor Lênio Streck acredita que Fachin vai assumir a presidência num panorama em que o protagonismo do STF tende a diminuir. O perfil de autocontenção que é possível identificar no ministro Fachin. Ele já falou, inclusive, sobre isso. Digamos que o Supremo, por duas razões, ele vai passar por uma nova etapa. Uma, porque ele está passando do grande julgamento para uma normalidade. E a outra, esse grande protagonismo que ele foi forçado a ter, tende a diminuir aí por duas razões. Uma, pela contingência normal dos fatos, e a segunda, pelo perfil do novo presidente. Aqui no STF, praticamente tudo pronto para a cerimônia de posse nesta segunda-feira. Mais de 1.000 convidados já confirmaram presença. Em recentes declarações públicas, o ministro Edson Fachin diz que pretende comandar o STF pelos próximos 2 anos com base no equilíbrio entre os poderes. Contra um STF que atue como árbitro entre executivo e legislativo no combate ao chamado ativismo judicial. O ministro costuma dizer a seguinte frase: à política, o que é da política, e ao direito, o que é do direito. Com 68 anos de idade, nascido na cidade de Rondinha, no Rio Grande do Sul, Edson Fachin é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, onde também é professor titular de Direito Civil. É mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, com pós-doutorado no Canadá. Antes de ingressar no Supremo, atuou como advogado e foi procurador do Estado do Paraná. Ao lado de Fachin, tomará posse como vice-presidente do STF o ministro Alexandre de Moraes. E sobre o fim da gestão de Luiz Roberto Barroso e os desafios para Fachin no comando do STF, a gente conversa agora com Saulo Gonçalves Santos, advogado especialista em Direito Público. Doutor Saulo, bem-vindo, boa tarde, é um prazer te receber.
Boa tarde, Nelson. Prazer é meu estar aqui com todos da Jovem Pan News, debatendo esse assunto que é muito interessante sobre a gestão e a transição de Luiz Roberto para Fachin na presidência do STF. Doutor Saulo, já quero começar falando a respeito do sainte aqui, do doutor Luiz Roberto Barroso, que deixa o STF nesse momento de muita tensão. Qual é o legado, como será lembrado o período de presidência do STF de Luiz Roberto Barroso? Luiz Roberto é um presidente que veio aí, um ministro que veio da advocacia, procurador do estado do Rio de Janeiro, tem uma feição aí marcantemente acadêmica, né? E também é uma pessoa que é muito voltada para as pautas sociais, das minorias, dos negros e das mulheres. Então, percebemos que ele procurou trabalhar muito bem essas pautas durante a sua gestão como presidente do Supremo Tribunal Federal. É um ponto que é característico à sua pessoa, é justamente o fato de ele dialogar um pouco mais com a mídia, né, e com os meios de comunicação social, o que pode ser objeto de elogios por parte de alguns, mas também de alguns destaques ou críticas em relação a outros, né? E acabou que tal situação fez com que alguns momentos de tensão surgisse ali com opositores ou pontos mais extremados da ideologia política do nosso Estado brasileiro. Doutor Saulo, quem está conosco aqui também nessa conversa é o Igor Damasceno, nosso repórter de Brasília. Ele vai te fazer a próxima pergunta. Doutor Saulo, boa tarde ao senhor, prazer falar com o senhor. Agora, a gente sabe, como nós acompanhamos aí na entrevista, na reportagem da nossa repórter Janaína Camelo, a gente sabe que Edson Fachin ele tem um perfil um pouco mais discreto, bem diferente do ministro Luiz Roberto Barroso, que deu diversas entrevistas, se envolveu em polêmicas. O senhor acredita que essa discrição de Edson Fachin pode contribuir com um pouco menos de crise, que a crise fique menos agressiva com o Congresso Nacional? Boa tarde. Nesse ponto, eu concordo também no sentido de que a vinda de um perfil mais pacificador do ministro Edson Fachin possa colaborar com esse momento de tensão que estamos enfrentando, já que a gente vivencia aqui o julgamento de um processo, que é do caso do 8 de janeiro, que acabou tensionando toda a camada social da população. Então, nesse sentido, diante também das sanções que foram enfrentadas pelos ministros, encaradas aí por muitos como uma violação da soberania e, inclusive, um pressionamento de um Estado externo para conduzir o julgamento de uma forma ou de outra, esse perfil do ministro Edson Fachin pode sim, na minha visão, colaborar para a boa condução desse processo e uma redução um pouco dos climas mais tensos que propiciaram, né, esses momentos diferenciados em torno desse processo. Então, sim, acredito que o perfil dele pode sim colaborar com a boa condução dessa situação. Doutor Saulo, o João Belucci está com a gente também, nosso analista, ele vai te fazer a próxima pergunta. Doutor Saulo, boa tarde. Eu queria te perguntar como fazer essa dissociação, porque o Fachin ele tem um longo histórico até de declarar apoio à eleição da Dilma Rousseff, depois uma espécie de apoio ao MST, e ele também foi o responsável pelos tais embargos infringentes que declararam a incompetência da Vara de Curitiba, da Vara Federal, para julgar os processos. Como fazer essa dissociação? E só colocar um último ponto, que teve recente também. Alguns advogados foram na Universidade Federal do Paraná, foram impedidos de entrar e depois foram acusados de alguma espécie de agressão contra a filha do Fachin, que lá exerce algum cargo. Como fazer essa dissociação? O perfil dele é muito mais sóbrio, evidentemente, mas ele tem esse histórico que o vincula de alguma forma ao atual governo. Como fazer separar o chamado joio do trigo, professor? É muito interessante esse ponto que foi destacado, lembrando que o ministro Edson Fachin ele também é oriundo do serviço público, junto com a advocacia, já que era procurador do estado do Paraná. E me parece, pela análise que a gente faz, assumiu ali em 2015 na vaga do Joaquim Barbosa e assumiu também a relatoria dos crimes da Lava Jato. Mas sempre transferiu essa ideia de que essa sua transição da advocacia e do serviço público para a magistratura ocorreu de uma forma muito boa, muito transparente, e encarando com toda a naturalidade o novo cargo que assumiu, que é a magistratura, que tem diversos compromissos e princípios com a imparcialidade, com a independência, com a discrição, todos eles previstos no Código de Ética da Magistratura e no Código de Bangalore. Então, ele vem, sim, se comportando dessa forma, tanto que é uma pessoa que não chama tanta atenção em relação ao cenário jurídico nacional, e isso pode sim ser encarado de uma forma positiva em relação ao ministro do Supremo. Então, acredito eu que, diante desse contexto, dessas características de boa passagem da advocacia
para a magistratura, no que concerne ao Ministério do Supremo Tribunal Federal, ele sim vai desempenhar muito bem essas questões e pode mitigar eventuais tensões que o envolveram ideologicamente a um determinado governo X, Y ou Z, e já que ele vem transferindo e se comportando de uma forma isenta e transparente diante dos processos que se colocam, apesar de ter sido defensor de pautas ideológicas e de ter sido nomeado pela presidente Dilma Rousseff em 2015. Doutor Saulo, um dos desafios que parece se apresentar para o ministro Edson Fachin é a continuidade ou o que seriam os próximos passos do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Toda a discussão que a gente está vendo, se cabe ou não cabe embargos infringentes, se isso vai poder ser levado ou não para o plenário, enfim. Há ainda muitos outros casos do 8 de janeiro sendo julgados também na Suprema Corte. Como é que o senhor enxerga o desafio dele em relação a esse tema em específico? É muito interessante, Nelson, esse ponto, porque com o voto divergente apresentado pelo ministro Luiz Fux, surgiu essa temática de possibilidade ou não dos embargos infringentes, inclusive com a possibilidade de se levar essa matéria ao plenário do Supremo Tribunal Federal, aumentando aí a fase recursal desses processos. Mas, diante desse perfil que a gente mencionou, e também a gente tem uma observação no que concerne às penas, né? As penas têm sido encaradas por alguns advogados e alguns especialistas, exacerbadas em alguns momentos. E o exemplo que se dá sempre daquela mulher que fez uma pintura, enfim, no estátua do Supremo. Também ele vai encarar esse momento relacionado com a PEC que era da anistia, o projeto da anistia, que hoje se vislumbrou como de dosimetria da pena. Então, acredito eu que pode ser inserido nesse contexto essa questão relacionada com o projeto ou, no que concerne ao julgamento propriamente dito processual, até com o que levantou o ministro Luiz Roberto Barroso, com a impossibilidade de se acumular os crimes de abolição violenta do Estado de Direito com golpe de Estado, de modo que nos núcleos menos importantes pudesse ser propiciada em penas menos graves, né, a se adequarem mais ao caso concreto. Então, todas essas discussões permearão esse conjunto relacionado ao 8 de janeiro e nada mais do que um ministro com a sobriedade do ministro Fachin para bem conduzir essa situação e propiciar com que o processo seja de forma sóbria e tranquila, diminuindo as tensões sociais relacionadas com a situação. Doutor Saulo, mais uma pergunta agora do Igor Damasceno. Doutor, ao passo que Edson Fachin assume a presidência do STF, o ministro Alexandre de Moraes vai ser o vice-presidente. E aí nós temos dois perfis totalmente diferentes. Alexandre de Moraes é muito mais parecido com Flávio Dino e com Barroso do que, por exemplo, com Edson Fachin. Essa divergência de perfis, essa diferença entre eles pode ser prejudicial, pode trazer um embate entre eles, um embate dentro do Supremo Tribunal Federal, ou faz parte do jogo e é algo até positivo? Naturalmente, o plenário de um tribunal ele envolve, deve envolver, até para enriquecer aí a produção acadêmica e jurídica desses colegiados, pessoas com posicionamentos diferentes. Muito embora exista essa divergência de posicionamento entre os dois ministros, que é absolutamente natural e de fácil percepção por os operadores do direito, a gente percebe também que o ministro Alexandre de Moraes é um ministro absolutamente respeitoso, a despeito de ter suas características próprias à sua personalidade. Então, na análise que a gente faz em relação à convivência dele, pacífica em relação aos membros da corte, acredito eu que o seu perfil diferente do ministro Edson Fachin, ao invés de poder atrapalhar, na verdade, pode se enriquecer a gestão de ambos, na verdade, porque a diretoria vai se compor pelo presidente e pelo vice-presidente. Então, havendo ali um entendimento harmônico entre eles, eventual omissão ou, na verdade, um enriquecimento da colaboração de um ou de outro vai facultar aí uma gestão colegiada dessa nova diretoria do Supremo Tribunal Federal mais rica e efetiva, com possibilidades múltiplas de resolução dos problemas que são bem complexos e relacionados a essas tensões sociais que estão sendo colocadas. Conversamos aqui com o Dr. Saulo Gonçalves Santos, advogado especialista em Direito Público, sobre a transição na presidência do Supremo Tribunal Federal. Dr. Saulo, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, doutor Nelson. Estamos sempre à disposição aqui e agradeço a todo o público ouvinte pela colaboração que me foi propiciada.
Prazer é nosso. Até a próxima.